Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. Hoje vamos ver se ainda vale a pena comprar obrigações do Estado português. Quem comprar obrigações da República Portuguesa com maturidade em outubro de 2017 e se investir 15 mil, 25 mil ou 50 mil euros, terá uma rendibilidade líquida de 4,11%, já com todos os custos associados, incluindo taxa de IRS, 28%. As obrigações do Estado ainda são um bom investimento? Temos verificado exatamente isso nos últimos tempos, especialmente no último ano e meio, uma grande procura e um grande interesse por parte dos investidores particulares neste tipo de investimento. Isto é, investirem diretamente em obrigações do Tesouro emitidos por parte do Estado português. É certo que ainda existem algumas particularidades relativamente ao investimento em obrigações do Tesouro, mas o que importa é que os investidores conheçam, na altura de tomar as suas decisões, os verdadeiros riscos. E quais são os riscos associados? Podemos identificar dois, tal e qual como na generalidade das próprias obrigações. Por um lado, o risco de crédito associado à qualidade e à capacidade do Estado português assumir os seus compromissos, o tradicional risco de crédito associado às obrigações, e também o risco de taxa de juros, uma vez que a maior parte das obrigações, ou todas as obrigações do Tesouro emitidas por parte do Estado português, tem o risco de ter um cupom de taxa fixa. Portanto, essa taxa de juros é inalterada até ao vencimento da própria obrigação. Significa isto que eventuais subidas das taxas de juros terão um efeito negativo no preço das próprias obrigações em mercado secundário. No entanto, aquilo que nós temos visto nos últimos tempos é uma generalização ou um grande impacto de valorização das obrigações decorrente de uma melhoria da percepção de risco de Portugal no exterior. E daí esta recente valorização ou valorização expressiva que verificamos no último ano e meio nas obrigações emitidas por parte do Estado português. O de facto foi aquilo que permitiu alguns investidores particulares amealharem algumas mais-valias do investimento, mas também porque o risco era significativo e avaliaram o risco e tomaram as suas decisões. Mas na altura de investir em obrigações do Tesouro, é importante que os investidores, para lá dos próprios riscos, tomem em consideração também dois aspectos muito importantes. Primeiro que tudo, conhecer bem as características de cada uma das emissões, qual é a taxa fixa, qual é a taxa associada a essa mesma obrigação, bem como a data de reembolso e, por outro lado, também os custos associados a esta mesma negociação. Que custos é que o investidor pode ter? Temos o custo da compra, o custo no momento do ato de aquisição de uma determinada obrigação, o investidor tem que conhecer, junto do seu intermediário financeiro, qual é o custo associado a essa mesma transação, que poderá variar de instituição para instituição. Em termos médios, temos custos a variar cerca de 0,3% sobre o valor de compra dessa mesma obrigação, sendo certo também que os investidores deverão ter atenção de como é que é feita a negociação dessa mesma obrigação. E esta obrigação de dívida pública, quase mais de 95% dos casos, ela só é feita fora de mercados regulamentados, isto é, fora de bolsa. Significa então que os intermediários financeiros têm que adquirir essas mesmas obrigações junto de outros investidores que as detenham, nomeadamente alguns investidores internacionais que tenham essas mesmas obrigações. Isto é no capítulo da compra e no processo todo associado ao processo de compra e os custos aqui associados. Depois, os investidores também deverão ter em consideração os custos a quando o pagamento do cupom. No momento do pagamento do cupom, na sua generalidade anual, há uma comissão associada por parte do banco e depois também a quando do reembolso ou na venda também há aqui outra comissão associada. E por último, a comissão de guarda de títulos, que muitas vezes acontece associada a estes mesmos investimentos. Porque é importante também salientar que todos os investimentos têm risco e o caso da dívida pública portuguesa, obviamente que também tem risco. Obviamente comparado com outro grau ou com outro tipo de investimentos tem um risco inferior, mas é certo é que o risco está lá e está, de certa forma, identificado no preço de aquisição destas mesmas obrigações. E se algo acontecer com o Governo, há risco de os investidores poderem perder o dinheiro?
É o risco de crédito associado a uma obrigação, tal e qual como uma empresa, tal e qual como um governo. Agora, tudo isto depende do plano, obviamente, que possa surgir e associado ao próprio, à República Portuguesa. Portanto, uma vez mais, vamos sempre derivar na questão da capacidade de Portugal honrar ou não honrar os seus compromissos face aos seus credores, quer externos, quer internos, nomeadamente os investidores particulares que adquirem instrumentos de dívida emitidos por parte do Estado português. Porque, obviamente, há aqui este mesmo efeito, porque os investidores deverão acompanhar com alguma regularidade o próprio investimento e daí também esta necessidade de diversificar. Quem investe em obrigações e se sentir esse risco, há dificuldade em conseguir recuperar o dinheiro? A liquidez, nos últimos tempos, não tem sido um fenómeno a considerar na negociação das obrigações e com alguma facilidade verificamos entidades interessadas também em comprar essas mesmas obrigações. Mas é possível investir em obrigações de outros Estados que não o Estado português? Também é uma alternativa. Os investidores podem diversificar as suas poupanças não apenas na dívida pública portuguesa, mas também por outro tipo de instrumentos de dívida. Só para termos um grau de comparação, aquilo que pode ser alternativa, quer a dívida pública espanhola, quer a dívida pública francesa ou alemã. Agora, o que importa, comparando entre aquilo que acontece hoje com a dívida pública portuguesa e a dívida pública alemã, é que são duas componentes de risco completamente diferentes. Na alemã, digamos como que o bastião da segurança, onde existe a ausência de prémio de risco praticamente, em que as obrigações estão expostas essencialmente ao fenómeno do risco de taxa de juros. Enquanto que Portugal está exposto essencialmente ao fenómeno de risco de crédito, de avaliação de crédito, sendo que qualquer mexida que possa surgir nas taxas de juros, ela será mais visível, de forma muito mais expressiva na dívida pública alemã do que propriamente na dívida pública portuguesa. Até poderá gerar aqui um fenómeno contrário, que é a redução do risco de crédito de Portugal e, obviamente, beneficiar a valorização das próprias obrigações. No entanto, o que é importante é que os investidores, mesmo ao investirem em ativos considerados como de risco nulo, como é o caso da alemã, e os mantiverem até à maturidade, não significa que possam ter ali uma perda de capital. Porquê? Porque num cenário de subida de taxas de juros, as obrigações tenderão a descer e, obviamente, caso antes da maturidade o investidor pretenda vender as suas obrigações, poderá perder capital. Portanto, são alternativas de investimento que existem, que os investidores poderão considerar, mas é importante também que tenham presente os riscos associados a cada uma deste tipo de emitentes, ou de cada um dos governos.